Aparece aí a tela? Sim. É que é tudo, como eu falei, é meio novidade para mim, gente. Eu estou aprendendo a lidar com a tecnologia ainda. Nós também. Mas vamos lá. Posso começar, então? Pode, fica à vontade. Tá. Então, hoje eu vou falar com vocês sobre diabetes e a atuação do psicólogo hospitalar. Eu sou psicóloga clínica, eu sou psicóloga hospitalar, trabalho com cuidados paliativos, com comunicação difícil de saúde e também sou educadora em diabetes. E todas essas funções, muitas vezes, elas trabalham em conjunto, né? Num mesmo ambiente, numa mesma situação, principalmente quando a gente se refere ao hospital. Peraí. Vamos ver se eu consigo. Aí. Então, vou explicar um pouquinho para vocês, primeiro, o que é o diabetes, para quem às vezes não tem muito contato, não tem muito conhecimento sobre essa doença, tá? Ela é uma doença crônica, na qual o corpo não produz insulina ou não consegue empregar adequadamente a insulina que ele produz. E o que é a insulina? A insulina é um hormônio que controla a quantidade de glicose no sangue da pessoa. O corpo ele precisa desse hormônio para utilizar a glicose que obtemos por meio dos alimentos, como uma fonte de energia. Então, é como se fosse a gasolina de um carro. Sem gasolina, o carro não anda, né? E não adianta você ficar enchendo o carro com outros produtos no tanque, que o carro vai estragar e não vai andar igual. Então, a glicose, ela é a fonte de energia. E onde é que está a glicose? Nos alimentos, principalmente nos alimentos ricos em carboidratos, mas, de uma forma geral, todos os alimentos, depois nas quebras metabólicas, eles, de alguma forma, viram glicose. Quando a pessoa tem diabetes, no entanto, o organismo ele não fabrica insulina, que é o diabetes tipo 1, que é a parada total do pâncreas, então não tem produção de insulina, ou ele não consegue utilizar a glicose de forma adequada, o nível de glicose no sangue fica alto, é o que a gente chama de hiperglicemia. Essa questão de não consegue utilizar a glicose de forma adequada acontece no diabetes tipo 2, que são já aquelas pessoas com metabolismo mais lento, que já tem uma vida um pouco mais sedentária, ou tá com obesidade. Então, a própria camada de gordura do corpo, ela absorve a glicose e fica ali, né? E a insulina não consegue fazer essa função de puxar a glicose para a corrente sanguínea. Então, não se transforma em energia, vira gordura e não vira energia. E esse quadro, se permanece por longo período, ele pode ter danos nos órgãos, vasos sanguíneos e nervos. E esses danos, eles são irreversíveis, tá? Então, aqui eu vou dizer para vocês quando que o paciente diabético ele entra no hospital e o que pode o psicólogo hospitalar, então, nesse momento, tá? Então, o diabético, ele entra no hospital e aqui eu vou falar do momento, o primeiro aqui é o momento em que a gente mais tem uma abordagem efetiva, importante e crucial para o bom tratamento da pessoa. Lembrando também que o diabetes é um quadro irreversível, o diabetes não tem cura, tem tratamento, muito tratamento, hoje a tecnologia, a farmacologia vem desenvolvendo as melhores medicações, a medicação é muito próxima ao normal, mas as pessoas precisam se apropriar, entender da sua condição para fazer o melhor tratamento. Então, o diabético tipo 1, normalmente ele é criança, quando diagnosticado, normalmente ele é criança, tem também casos de diabetes tipo 1 em adulto, mas normalmente ele é diagnosticado na infância. Então, por questões de questões autoimunes, o pâncreas para de funcionar e faz com que a produção pare de insulina, né? A insulina ela é produzida pelo pâncreas, e a pessoa fica diabética ali, no caso, de um dia para o outro. Os níveis de glicose sobem de forma bem considerável, a pessoa começa a passar mal, ela sente muita sede, ela não consegue segurar o xixi, então a criança ali começa a ter esse quadro de fazer xixi na cama, né? Então aí, às vezes, os pais conseguem achar aquilo estranho, levar num pediatra, e o pediatra consegue diagnosticar antes da entrada no hospital, mas normalmente esse diagnóstico acontece numa grande maioria, de uma maneira muito agressiva, que é a criança passando mal, entrando em coma e indo para uma UTI. Né? Então, essa é uma forma grave de uma condição do diabetes que chama cetoacidose diabética, e nesse momento a família precisa de muito acolhimento.
né? Muito entendimento dessa condição, porque era uma criança que um dia antes estava plena, normal, brincando, correndo, fazendo sua atividade, apresentando aí um emagrecimento, um pouco de sede, um pouco de xixi de forma desregrada, mas a sua condição, assim, de entendimento, brincadeira, cognição, absolutamente normal. E, de repente, ela tem um coma, né? E esse quadro, ele pode ser revertido, se tratado de forma rápida, mas é um susto muito grande para a família, principalmente, e a criança até entender o que está acontecendo com ela. Então, aqui é um momento crucial, onde um bom psicólogo hospitalar pode fazer uma diferença muito grande, porque como é uma situação crônica e essa doença vai seguir a vida dessa criança, a abordagem que a gente faz aqui para que seja feita uma aceitação e um entendimento do quadro pode ajudar muito. Então, aqui, o psicólogo ele pode estimular o paciente e a família a buscar conhecimento. Hoje em dia, a gente estava falando sobre a questão da tecnologia, né? Hoje em dia tem canais, tem grupos, tem nas próprias redes sociais que falam de diabetes, de pacientes diabéticos que contam um pouco da sua vida, em como que encara, como que aplica insulina, qual que é a importância de fazer os testes de glicemia todos os dias, atividade física, alimentação, porque vem uma avalanche de informação em que as pessoas precisam de um tempo ali para conseguir digerir todas aquelas informações e parece que pronto, agora minha vida essa criança vai ser infeliz, né? Tá fadada ao fracasso. E não, né? Conforme eles vão entendendo que a condição do diabetes pode ser controlada, que essa criança não precisa deixar de fazer nada na sua vida, mas desde que ela tenha um controle, né, adequado da sua condição crônica, ela vai poder estudar, trabalhar, brincar, fazer e acontecer tudo que ela quiser. Mas esse choque inicial é muito grande. E é importante esse acolhimento para que a aceitação seja feita de maneira adequada, para que não seja revertido em sintomas de culpa, mal-estar da família, o não falar sobre isso. Então, tem famílias que se calam, que se fecham, então não vamos falar sobre isso. Mas é justamente o contrário, quanto é importante falar sobre isso, falar sobre essa condição, para que a condição seja compreendida e enfrentada. Tá? Então, estimular também o contato com os cuidados ainda ali no ambiente hospitalar, né? Então, por que tem que furar o dedinho para fazer aquele teste de gotinha de sangue, né? Como que faz? Ah, mas eu tenho medo de agulha, mas é importante esse enfrentamento, porque saindo do hospital, são eles que vão ter que aplicar a insulina, fazer o testinho. Então, estimular eles para se encorajarem dessa questão, tanto do entendimento quanto das ações necessárias, tá? E vai fazer, então, com que eles entendam essa condição como uma condição crônica, não é passageira, e vai fazer com que eles façam o direcionamento de vida deles de uma maneira mais saudável também. Por quê? Porque essa condição do diabético é uma condição de saúde, né? Que envolve cuidados de qualidade de vida. Além, a única diferente do restante da família é a aplicação da insulina, porque a única diferença é que o corpo dessa criança não fabrica mais a insulina necessária, então precisa ser administrada de forma artificial. Mas todo o restante do tratamento do diabético é uma alimentação saudável, atividade física regular. Então, é o que a família pode interagir aí junto e fazer isso de uma condição bem natural para a família como um todo. Tá? Outro momento em que o familiar, que a pessoa diabética pode dar entrada num hospital é no momento de uma complicação aguda. O diagnóstico é uma complicação aguda, né? É um momento de uma crise aguda, uma situação que aconteceu por causa do diabetes. Então, o que é a complicação aguda? É um caso de hipoglicemia severa, que é a baixa de açúcar no sangue, né? A gente considera a hipoglicemia abaixo de 70, né? No testinho de glicemia, dando abaixo de 70, a gente considera já uma hipoglicemia. Mas essa hipoglicemia leve, ela pode ser tratada com se alimentar, a pessoa ainda não perdeu a consciência, então ela vai se alimentar ou vai comer uma porção de açúcar, né, de carboidrato de rápida absorção. Então, pode ser um sachêzinho de açúcar, uma aguinha com açúcar, um copo de Coca-Cola, um copo de Coca-Cola sem ser zero, normal, um copinho de suco de laranja, uma bolachinha, alguma coisa assim, aí depende do nível
nível que está o açúcar no sangue. Mas uma hipoglicemia abaixo de 40, ela já começa a ter risco de convulsão, de quadro de convulsão e perda de consciência. Então, é um momento em que é uma emergência médica e tem que ser conduzido para um hospital. E quando que isso pode acontecer? Quando a aplicação da insulina foi feita de forma errada, colocando mais insulina do que o necessário, quando foi feito, às vezes, alguma atividade física, alguma coisa que excedeu, que queimou muito açúcar e a pessoa não se alimentou de forma correta, né? Então, assim, algumas condições podem levar a um quadro de hipoglicemia. O quadro também de hiperglicemia é uma complicação aguda, que pode levar a uma cetoacidose, como o que acontece lá no momento do diagnóstico. É uma hiperglicemia, é uma condição de glicemia de açúcar acima do normal, que por tempo prolongado pode ir causando perdas em outros órgãos do corpo, né? Então, perda de visão, perda do rim, perda de sensibilidade nos nervos, então as extremidades perdem a sensibilidade, correndo risco de amputação, dificuldade de cicatrização também, podendo causar infecção. Então, as complicações que trazem com o diabetes é sempre muito ruim e é irreversível. Algumas delas são irreversíveis. Então, sempre é importante aquilo que eu falei antes da apropriação da condição crônica para evitar que isso aconteça. E a hiperglicemia ela tem tanto a hiperglicemia como uma complicação aguda, que eu falei que pode levar ao coma, que pode levar a uma emergência médica pontual, mas aqui ela também entra como, e eu vou passar para o próximo também, como uma complicação crônica já agravada. São os casos de amputação, de hemodiálise por perda renal ou transplante de rim também é muito comum no diabetes. Então, são situações que não se revertem, não tem volta, e muitas vezes eu já ouvi o paciente falar assim, agora eu vou cuidar, né? Então, estou lá fazendo uma amputação de membro, mas agora eu vou cuidar do meu diabetes. Sim, que bom, né? Acho importante reavaliar, cuidar daqui para frente, mas aquilo que foi perdido não volta. É muito comum pessoas jovens amputadas, pessoas jovens com perda de visão completa, né? Então, cegueira completa, por questões do diabetes não cuidado, tá? Então, é uma doença grave que traz consequências bem significativas, bem importantes, mas que pode ser evitada se bem cuidado e bem tratado. Por isso que eu coloquei a questão do diagnóstico tão importante, porque naquele momento, pontualmente, o psicólogo hospitalar tem muito a fazer, né? Tem muito a fazer na aceitação, no entendimento e na apropriação dos cuidados, a apropriação do paciente aos cuidados. Tá? Outro momento em que o paciente diabético pode precisar de internação hospitalar são situações comuns da vida, cirurgias, outras cirurgias, uma apendicite, seja lá o que for, né, da vida, né, e que a pessoa tenha condição do diabetes. Nesse momento, é importante que o paciente bem adaptado à sua doença crônica, à sua doença de base, ele já sabe fazer o uso da insulina, ele já sabe fazer a aplicação, ele se cuida, ele preserva, ele sabe o que uma infecção pode fazer de transtorno aí na sua glicemia, e ele já lida com isso. Então, no momento de uma internação de um paciente já bem cuidado, é muito comum que os médicos, claro, isso é critério médico, conduta médica, mas que os médicos deixem os cuidados com o diabetes, aplicação de insulina, essas questões, com o próprio paciente e não com a enfermagem. Por quê? Porque normalmente a insulina que é usada dentro do hospital é diferente da insulina que o paciente usa na sua casa. Né? Normalmente, como é uma doença crônica, o paciente diabético tem direito às medicações, isso é lei, então ele recebe suas medicações de forma gratuita e são medicações muito boas. Aqui no Paraná a gente tem as melhores insulinas sendo oferecidas pelo SUS. Então, normalmente as insulinas de uso normal em casa já são as melhores insulinas. E elas são de ação mais rápida, o paciente já tem o controle, já sabe o resultado, enfim, se eu aplicar tantas unidades de insulina, qual vai ser o efeito disso no meu dia.
fazendo mudança, a gente tem hoje no mercado insulina de rápida absorção que funciona ultra rápida, que funciona com 15 minutos de ação, tem insulina que funciona com 2 horas de ação, com 4 horas de ação, com 12, com 24. Então, por exemplo, vai para o hospital, eu estou acostumada a usar uma insulina de ação ultra rápida, que ela começa a agir em 15 minutos, tem um pico de ação em 2 horas. Aí, mas no hospital, vão me injetar a insulina que tem ação de 4 horas. O cálculo tem que ser diferente. Então, quando a pessoa diabética sabe do seu tratamento, ela continua mantendo suas insulinas e o tempo de internação, a cirurgia, tudo outra questão que fez ela internar, vai ser levado de forma tranquila como um paciente normal, né? Como um paciente que não tem essa condição do diabetes. Então, essa apropriação do seu tratamento faz com que uma situação comum de vida, o paciente diabético tenha uma condição normal, igual a de um outro paciente não diabético. Aqui eu estou falando principalmente do diabetes tipo 1, que é o usuário de insulina, né? O diabetes tipo 2, que alguns são usuários de insulina, mas normalmente eles usam medicação via oral, aí não tem tanto esse problema do cálculo da medicação e tal, porque ele vai fazer uso da sua medicação normal também. O que entra aqui bem forte quando se faz uma cirurgia, por exemplo, é que uma diabetes bem regulada faz com que a pessoa tenha uma cicatrização melhor. Então, o resultado da cirurgia fica melhor. Uma pessoa que tem um nível de glicose no sangue alterada, alta, a cicatrização ela fica prejudicada, aumentando o risco de infecção, né, de reinternação por infecção ou de complicação numa cirurgia. Então, o paciente diabético, que hoje são praticamente 7% da população brasileira, é diabético, tem algum tipo de diabetes, e isso é um cálculo, isso é um valor que ele não é considerado como um valor normal, porque acredita-se que o dobro disso, então mais 6, 7% da população tem diabetes e não sabe, porque o diabetes tipo 2 normalmente demora muito para diagnosticar. Como não tem muito sintoma, até é dito como uma doença silenciosa, então o diabetes tipo 2, às vezes as pessoas demoram muito para fazer um exame, às vezes de rotina, e ver que aquela glicemia está alterada, mas a gente não sabe há quanto tempo essa glicemia está alterada, podendo já ter causado prejuízo nos órgãos. Então, aqui entra o ponto, de novo vou reforçar, a importância do psicólogo hospitalar ter conhecimento sobre doenças crônicas. Nesse exemplo que nós tratamos hoje é o diabetes, mas eu acho que toda doença crônica precisa ser trabalhada dentro do hospital pelo psicólogo hospitalar, porque a aceitação e os cuidados dependem muito do paciente, né? A qualidade de vida dele, perdão, depende muito do paciente. Então, quando o paciente ele se apropria da sua condição e ele lida com isso de forma adequada, ele consegue fazer disso um enfrentamento de vida, sem fazer disso o problema da sua vida, né? E acho que essa diferenciação é bem importante, e eu percebi em casos que eu atendi de uma diferença muito grande para esse acolhimento e aceitação. Também, às vezes, me chega ao consultório, ou enfim, aí fora do ambiente hospitalar, pessoas que recém tiveram um diagnóstico, né? Então, famílias que o filho recém teve diagnóstico, por conta dessa, eu não sei mexer com as insulinas, eu não sei onde que eu guardo a insulina, como que aplica, como que faz, de quanto em quanto tempo. Então, são coisas simples, mas de conhecimento simples, mas que muitas vezes ali no hospital, naquela avalanche de informações, eles não conseguem absorver todas as informações. Então, aí é uma coisa de repetição mesmo, para eles irem se acostumando com essa condição, e é uma condição, assim, não dá para esquecer que é diabético, eles precisam lembrar disso o tempo todo, né? É uma condição bem forte. É muito comum no paciente diabético também ter transtornos alimentares. Eu não sei, agora me fugiu a porcentagem, mas assim, é uma porcentagem muito alta de pacientes diabéticos que na adolescência apresentam transtornos alimentares. Então, a bulimia, a anorexia, por quê? Porque o assunto alimentação se torna algo muito frequente na vida deles, né? Então, e a preocupação com a comida, com as calorias ou com os carboidratos daquela comida, aquela comida vai fazer mal, então passa a ver a comida como um inimigo, né? Então, a forma de lidar com o enfrentamento da doença faz com que essa pessoa depois possa ter uma vida saudável e sem outros problemas, ou não.
né? Então, por isso eu acho que principalmente nesse primeiro momento de diagnóstico de diabetes tipo 1, que normalmente é na infância, e é bem agressivo, porque vem junto com normalmente na UTI, né? E com uma avalanche de informações e conhecimentos que são jogados, assim, que tipo, a partir de agora tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, calcular tudo que come, então é um pouco complicado, né? Eu confesso que eu sei que é muita informação, a gente precisa ajudar o paciente, o familiar, para enfrentar isso. Quando eu falei de canais, na internet hoje, né, Instagram, Facebook, enfim, canais do YouTube, tem muitos canais que falam disso. A própria Sociedade Brasileira de Diabetes tem um canal bem legal que fala sobre as questões do diabetes, como que acontece, quem buscar, então qual é a especialidade? A endocrinologia que cuida do diabetes, mas um paciente diabético, ele é acompanhado por vários especialistas, cardiologista, nefrologista, oftalmo, neuro, enfim, ele passa por vários pacientes, porque o diabetes é uma situação que engloba todo o corpo, né? É uma situação de metabolismo, metabólica, mas acaba prejudicando várias partes aí do corpo. E diabetes eu falo que mata, né? Por mau cuidado ela mata, e se ela não matar, ela judia muito, né? Porque ela traz limitações bem graves e bem complicadas de se enfrentar. Então eu sempre falo que a aceitação é a aceitação da doença é a principal forma de tratamento, porque a partir dela vai se buscar as ferramentas necessárias para os outros enfrentamentos. E eu vou pedir licença também para fazer uma, entre aspas, propaganda do canal que eu tenho, para falar do diabetes, que chama Diabetes o Nosso Normal. É um canal do YouTube que eu busco especialistas nas áreas de todos os cuidados e todas as comorbidades. A gente também traz histórias de pacientes que viveram e vivem esse enfrentamento de forma positiva. E para falar de saúde, né? Qualidade de vida. Então tem o canal do YouTube. Quem puder e quiser, né, ter mais informações a respeito do diabetes e das questões emocionais também que envolvem o diabetes, tem bastante vídeo falando disso lá no canal. E tem o Instagram também, que é o Diabetes _ Nosso Normal, que é o Instagram, que eu também coordeno. E tem um outro projeto que eu tenho, que chama Cascavel Unida pelo Diabetes, que é um projeto aí que já está em ação desde 2016, mas ele é um projeto presencial e que desde o começo da pandemia a gente precisou abrir mão dele, mas a gente faz trabalhos, a gente que fala que é um monte de voluntários, a gente faz trabalhos de educação em diabetes, né? Então, fala, ensina a questão da qualidade da alimentação, qualidade de atividades físicas, o que pode, o que não pode, né? E acho que é muito legal também essa questão do conhecer outras pessoas, né? Principalmente na infância e na adolescência, que eles acham que eles são os únicos que passam por esses problemas. Então, quando vê, não, tem mais famílias que passam por isso. Aqui em Cascavel tem 2 grupos muito legais, que são grupos de WhatsApp de mães de diabéticos, e é muito legal. Tem os diabéticos e tem de doenças autoimunes, que também envolve o diabetes, mas aí envolve outras doenças também. Que é um grupo muito legal de mães e que elas se ajudam. Então, sempre que alguém é diagnosticado recente, eu encaminho para elas, porque daí é mãe falando com mãe, né? O que é muito interessante, elas se ajudam bastante e tem tido um efeito bem legal. A gente tem conseguido resultados bem legais aí na questão que envolve aceitação e qualidade do tratamento. Porque, como eu falei, diabetes não tem cura, é uma condição crônica e que o paciente diabético, se não cuidado, ele vai ficar voltando para o hospital, vai ser aquele paciente já conhecido da equipe de enfermagem, da equipe dos médicos, porque ele não se cuida, então sempre o fim disso vai ser no hospital, até que ele vai ter uma coisa mais agravada e que vai ser irreversível, né? Então, é isso. Acho que agora fica aberto para as perguntas, se alguém quiser comentar alguma coisa. Deixa eu tirar o compartilhamento aqui, vamos ver. Marina, muito obrigada pela explanação, né? Eu tenho algumas perguntas, mas eu vou primeiro abrir para as pessoas, para todos os convidados que queiram fazer os questionamentos. Aí depois eu faço as minhas perguntas também, tá bom? Tá bom.
Bom, enquanto as pessoas ficam pensando, então deixa eu... primeiro que, assim, eu acho que para quem trabalha em hospital ou para quem tem interesse na área hospitalar, é muito importante, né, saber dessa doença em especial, porque nós temos muitos casos, mesmo que o paciente não entre pelo motivo de estar com a diabetes descompensada, é um paciente que entrou por um outro motivo, mas que já é um doente crônico, né, que vem sendo acompanhado, que está mais adaptado, com uma aceitação melhor ou não. Eu queria saber especificamente em relação... Aqui no hospital, nós temos muitos casos de pacientes, principalmente crianças, que descobrem aqui esse diagnóstico, que fecha esse diagnóstico aqui no momento da internação. Normalmente, de uma internação grave, né? A criança chega e vai para a UTI. Então, eu queria saber um pouquinho como que é a sua abordagem, em que momento que você faz essa... eu não sei nem se você está me vendo, mas enfim. Tá. Em que momento que você faz essa abordagem, como que é a abordagem com a família, como que é a abordagem com a criança? Você pode trazer um pouquinho o ouro para a gente? Claro, com certeza, porque o ouro, na verdade, acaba caindo para os pacientes, né? O que é ótimo. Na verdade, assim, o momento, eu acho que quanto antes, tá? Quanto antes a entrada da psicologia, melhor. Esse paciente vai ficar um tempo no hospital, porque vai ter que compensar o diabetes, normalmente a equipe de enfermagem segura um pouco por conta de aprender, a equipe médica, né, segura um pouco por conta de aprender o uso das insulinas e tudo mais. Então, se o psicólogo puder, o psicólogo hospitalar puder entrar logo no começo, para começar a fazer um relacionamento com a família, com a criança também, desmistificando um pouco, né, as agulhas que são usadas para o diabetes, são agulhas bem pequenas, então, assim, isso ajuda bastante. Eu falo que a tecnologia melhorou muito, né, a condição do diabético tipo 1 hoje, porque antes eram agulhas enormes de intramuscular, tinha que ferver né, a seringa, enfim, hoje a tecnologia está muito bacana, e o que eu gosto é de mostrar, assim, que existem outras pessoas que passam por isso, que eles podem, inclusive, depois, agora com essa questão de youtuber, né, e tal, eu sempre falo assim, mas você depois vai poder dar aula disso, você vai poder ajudar outras pessoas que passaram por isso, né, então, eu sempre vejo que quando eles veem assim, não, eu posso depois ensinar alguém, né? Eles ficam muito felizes. E daí eles passam a querer a criança, né? Então eu faço alguns atendimentos com a criança, né? Em relação a isso da aceitação, em relação à questão da postura perante o tratamento, de que não pode, tem que tratar com responsabilidade e tudo. E daí eles começam a ensinar a mãe, o pai. É muito legal isso. Dependendo da idade da criança, ela logo quer começar ela mesma a aplicar a insulina, e é bom incentivar isso, né? Tá perto, auxiliar, mas incentivar essa coragem que a criança vai demonstrar. E eu reforço aqui, a criança normalmente está melhor do que os pais. Tá? Nosso principal trabalho, assim, de mais cuidado mesmo é com os pais, porque os pais costumam se culpar, né? Costumam trazer aí uma relação com a culpa muito forte, como se eles tivessem causado isso, e não existe, diabetes não é causado, não é porque comeu muito doce, não é porque deixou de fazer isso ou fez aquilo, é uma condição autoimune. Então, lá no diabetes tipo 2 até tem uma questão do sedentarismo, da obesidade, mas na criança não tem. Então, não tem nenhuma relação com as condutas de vida. Então, fazer essa abordagem logo que possível, né? Então, eu sempre tive um combinado com a enfermagem e com os médicos mesmo, que quando tem casos assim, eles já me chamam no primeiro dia, lá na UTI, né? Para já fazer o acolhimento da família, já fazer essa questão do entendimento, né? O que é, o que não é. Eu me apresento como educadora também, então isso acho que aproxima um pouco. Tem uma questão aqui que eu, enfim, se vocês entrarem no canal, vocês vão ver, mas enfim. No hospital, às vezes eu falo isso, às vezes eu não falo. Eu não falava, né? Mas a enfermagem começou a falar em alguns momentos e eu vi que isso ajudou. E daí, quando a gente encontra uma coisa que ajuda, a gente passa a fazer uso, né? Eu sou diabética.
né? Então, eu ser diabética trouxe maior aceitação. Nossa, ela é diabética e ela trabalha, ela tá aqui no hospital, ela tá aqui me ajudando. Então, assim, eles, com essa identificação, eles falam assim, então eu posso ter uma vida legal, né? Eu posso fazer isso. Então, de alguns pacientes que estavam muito resistentes, a enfermagem acabou abrindo essa minha condição pessoal. No começo eu não gostei, até reclamei com a pessoa que fez isso na primeira vez, mas eu vi o efeito. E a partir desse efeito, eu falei, eu relaxei e ok. Mas o principal é fazer com que essa pessoa busque o individual dela, o que for necessário para ela, para que ela aceite melhor essa condição. Então, identificação com outras crianças ou outros adolescentes e outras famílias, né? Então, a busca desses grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, de Instagram e não sei o que, ajuda bastante. Então, eu tenho isso hoje, o uso da tecnologia a nosso favor, né? E a entrada é o quanto antes. Quanto antes, melhor, você tem mais tempo de trabalhar, você tem mais tempo de ir organizando a aceitação no dia a dia, encorajando, né, as furadas de dedo. No começo parece que, meu Deus, vai sair todo o sangue do mundo por aquele furinho. Não, é um furinho bem pequeno no dedo, não dói. Às vezes dói. Eu não minto também para criança. Às vezes dói, né? Por que dói? Porque às vezes pega num nervinho, pega em algum lugar que dói mesmo, igual tomar uma vacina. Às vezes dói, às vezes não dói. Então, a insulina não dói, não é uma medicação que dói, mas é uma picada, né? E hoje existe insulinas inaláveis, existem outras formas, mas são formas que não estão, vamos dizer, são muito caras, né? Então, não é acessível. Então, acho que isso ainda está um pouco fora da nossa realidade, assim, aqui no Brasil. Fora do Brasil tem, mas aqui no Brasil chegou esse ano, não chegou faz 1 ano e meio, mais ou menos, a insulina inalável, mas eu acho que ainda é bem fora da nossa realidade pelo custo que ela tem, né? Então, é isso. Não sei se responde a tua pergunta. Sim, Marina, muito obrigada. Eu queria saber, assim, a partir de qual idade que a criança pode se auto-aplicar a insulina? O que você orienta em relação a essa questão da faixa etária? Eu já vi crianças a partir de 7 anos, 6 anos, já terem condição de fazer isso sob supervisão, tá? Eu acho que o encorajar a criança sempre, isso não tem idade, né? Mas aí o quanto na verdade, pessoalmente, a partir de 6 anos, eu já vi criança se aplicar e estimulo numa boa. Já vi por internet, por, enfim, pessoas que eu conheço de outros estados, mais novas, de 5 anos, já aplicando também. Mas sempre sob supervisão, né? Por quê? Porque a quantidade de insulina são gotinhas bem pequenas. Então, aquele clique, a caneta é disponibilizada pelo SUS. A caneta é aquela caneta que a gente. É como se fosse. Eu não tenho nenhuma caneta aqui para mostrar. Mas, enfim, é uma caneta, parece uma caneta. Assim, né? Peraí que eu fechei vocês sem querer. Não sei o que eu fiz. Estão me vendo? Sim. Uma caneta como se fosse essa, mas é uma caneta de medicação, né? Que ela tem a medicação na frente, você coloca a agulhinha aqui, e daí você faz uns cliques aqui para dizer a quantidade de insulina. Então, por exemplo, 1 unidade é 1 clique, 2 unidades, 3 unidades, enfim, você vai rodando os cliques. E daí tira a capinha da agulha, aplica, segura o clique aqui até terminar, espera 10 segundos e tira. Então, não é nada que seja muito difícil, porque ele não vai mexer com a dosagem e tal, mas tem que estar bem atento a esses cliques, porque uma gotinha faz muita diferença. Uma gotinha pode abaixar, em média, depende da pessoa, isso é muito individual, isso é o médico que vai monitorizar e dizer, mas abaixa 50 pontos do sangue. Então, por exemplo, se eu tô com diabetes, tô com uma glicemia em 100, eu vou baixar a minha insulina, vou usar a minha insulina para baixar para 100. Ela está 150. Eu vou usar 1 unidade que vai baixar para 100. Se eu errar e pôr 2 unidades, vai baixar para 50. Né? Então, assim, a atenção é muito com a quantidade. Né? Então, é aí que o adulto tem que supervisionar e estar um pouco mais de olho nessa questão, mas o começo das aplicações é sempre estimular eles a furar o dedinho. Furar o dedinho não tem medicação,
né? E vai fazendo ele tendo contato com o sangue, com a agulha, com o furo, né? De forma a perder o medo. Mas eu vejo que tranquilamente criança a partir de 7, 8 anos já pode fazer isso com mais responsabilidade. A ADJ, que é a Associação de Diabetes Juvenil, agora chama Associação de Diabetes Brasil. Antes era Diabetes Juvenil, que era para diabéticos tipo 1. Hoje ela envolve tudo, até porque tem diabético tipo 1 adulto e tal. E por exemplo, uma criança tipo 1, ela vai seguir sendo tipo 1, né, até o fim da sua vida. Ela não muda de tipo porque ela cresceu. Eles estão mudando a nomenclatura como diabético insulino-dependente e não insulino-dependente, para fazer essa diferenciação, mas basicamente ainda é tipo 1 e tipo 2. Então, a DJ, que é essa associação, ela fazia finais de semana de acampamento com criança a partir de 9 anos. E a criança ia sozinha, sem os pais. Então, eu acho isso muito interessante, porque a criança ela se depara com várias crianças que têm o mesmo problema que ela e ela percebe que isso não é nada demais. Tem que ter cuidado. Né? E nesse acampamento da DJ, eles ensinam, eles falam, agora é a hora da aplicação da insulina, agora é a hora de medir o dedo, agora é a hora de comer, o que vocês vão comer, o que não sei o quê. E a criança volta dando aula de diabetes, né? Então, assim, é muito legal esses projetos que fazem isso, que falam de diabetes, porque antes era tratado como uma doença escondida, que vergonhosa, né? E quanto mais se fala, e nisso da vergonha, muitos se colocavam em risco. Já atendi na UTI muito adolescente diabético que foi para a fé, fui sair com os amigos e não levei minha insulina, eu fiquei com vergonha de aplicar minha insulina. Diabetes sobe, né? Glicemia sobe e tem uma cetoacidose diabética, que é uma condição grave. E pode levar ao coma, pode levar para uma internação da UTI. Então, assim, eu estimulo o quanto antes, mas sob supervisão do adulto, principalmente no quesito medicação, porque uma gotinha faz toda a diferença. Oi? Não sei. Eu tenho que tomar cuidado, senão só eu vou ficar perguntando, Marina. Então, eu vou deixar... Luziane, você queria falar? Isso, eu levantei a mãozinha. Licença. Bom, eu sou professora, eu moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e eu sou professora aqui de psicologia. Trabalho bastante mais com a pesquisa do que com os estágios, enfim. Adoro a hospitalar e trabalhei junto com a Sheila e com a Jaque em Cascavel também, né, orientando. Gosto muito de trabalhar. Trabalhei em algum período aí com diabetes, com crianças e adolescentes, né? Me chama muita atenção. Infelizmente, aqui eu não consegui dar continuidade nas pesquisas nesse tema, né? Mas eu fiquei um tempo desenvolvendo alguns projetos com a Vânia Vargas, do Hospital Universitário de Londrina, da UEL, e lá a gente tinha uma intervenção com crianças e adolescentes, né? E você falou a respeito desses cuidados, né? O quanto os pais participam ou não participam, e isso a gente precisava tomar muito cuidado com qual é o limite, né, de permitir que a criança administre sozinha. Será que isso indica negligência, né, dos pais em relação a esses cuidados? Muitas crianças sabiam se orientar, elas falavam a respeito dos cuidados, muitas vezes mais do que os pais falavam a respeito disso, né? Cuidavam, administravam esses cuidados com alimentação, enfim. E lá a gente desenvolveu um jogo. Eu não consegui continuar, mas tenho um grande interesse em desenvolver o processo de validação do material. É um jogo de tabuleiro. E esse jogo tem... as casas são... falar com um profissional, então a criança... o jogo é desenvolvido até a faixa etária de 12 anos, aproximadamente, né? Então, falar com um profissional, nesse momento ela pega uma casa, ela cai ali, ela tem que fazer uma pergunta para um profissional. Tem as cartinhas que ela falam sobre sentimentos, então tem uma situação, problema que ela viveu na escola, elas dialogam sobre o que aconteceu, o que elas podem fazer.
tem a cartinha sobre alimentação, então, que tipo de alimentos, carboidratos, né? Então, foi muito boa a experiência do jogo e a possibilidade deles trocarem isso, né? Porque eles, sem querer, a partir de uma estratégia lúdica, eles falam sobre situações que eles vivem, o outro fala também, em algum momento ele se depara com a necessidade de agora eu tenho que fazer uma pergunta para um profissional, né? E foi muito positivo, né? Se vocês de repente quiserem, eu posso passar um material. Mas a ideia é compartilhar mesmo a experiência e fico feliz de estar aqui e ouvir agora, né? Você falando sobre diabetes e eu revisitar um pouco o tema, eu sinto saudades. É muito obrigada, Luziane. E assim, realmente é um tema apaixonante, porque você consegue ver a diferença que você consegue fazer, né? Aquela abordagem, ela bem pontual, ela tem um efeito para a vida dessa pessoa, né? E o principal ponto é a aceitação. Por quê? Porque é com isso que a criança vai fazer todo o entendimento de toda a sequência de vida dela. Criança que entende que para eu comer aquele brigadeiro que eu gosto, eu preciso aplicar a insulina, mas ela já entendeu essa ligação, a criança pede pela insulina, né? Eu conheci uma criança de 3 anos que ela falava, faz tique, mamãe, ela falava. Tique era insulina, né? Então, assim, por quê? Porque ela queria comer, ela queria ir na festinha e comer o que ela estava com vontade, mas ela tinha que dizer para a mãe dela o que ela queria comer para fazer o tique, né? E ela tinha 3 anos de idade. Ela já associou, eu posso. O diabetes, principalmente o diabetes tipo 1, ele tem essa condição, como o pâncreas não produz insulina e precisa então da caneta, enfim, da aplicação não natural, né, da insulina para compensar isso, e a vida, e nesse caso é como se fosse uma matemática. Comi o equivalente a 2 brigadeiros, eu tenho que colocar insulina para 2 brigadeiros, né? Comi para 10, não adianta eu querer colocar para 2, eu tenho que colocar para 10. Então a criança vai aprendendo isso que a gente chama de contagem de carboidratos, na questão de educação em diabetes, a gente chama de contagem de carboidratos, que é o valor, o número que isso dá em doses de insulina. Né? Então, eu posso tomar um suco de laranja? Suco de laranja eu nunca mais tomei, porque desde diabética é muito raro, só se eu tô numa hipoglicemia, porque faz um pico muito alto. Eu falo, brigadeiro não faz um pico tão alto quanto um suco de laranja. E ao mesmo tempo eu escuto pessoas falarem assim, eu nem dou mais doce para ele, eu só dou suco de laranja. Eu falo, meu Deus do céu, o suco de laranja não dá. Então, isso da criança entender e ter curiosidade, né? Um jogo, essa questão lúdica, a curiosidade. Hoje em dia, por que eu falo dos canais de tecnologia, tipo YouTube, Instagram e outras pessoas? Hoje a gente tem bomba de insulina, a gente tem várias coisas que a criança é atrativa até, tipo, nossa, eu quero usar um negócio, é um videogame, né? Então, é como se eu tivesse com um videogame ligado em mim. E sim, né, as crianças se interessam por isso, por querer chegar nessa fase. E o tratamento com diabetes é como se fosse um videogame, passar de fase. No começo é muita restrição. Só que conforme eles vão aprendendo, eles vão vendo que a restrição vai diminuindo, porque os cuidados aumentando, a restrição vai diminuindo. Então é muito simples. Se eu sei aplicar minha insulina, eu posso comer. Se eu faço atividade física regular, eu posso comer. Então, eles vão organizando as escolhas de uma maneira muito mais saudável, né? Então, é questão de escolha. É mais difícil lidar com os pais dos pacientes criança diabético do que com a própria criança. A criança aceita super bem, ok, faz tique aí, vamos embora. Porque não dói, não dói. Dói na mãe, de ter que espetar a criança, né, de tempos em tempos ali, então a mãe fica, ai, tadinho. Não, gente, não é tadinho, diabético não tem que ser tratado como tadinho. Uma vez, uma prima minha, de Minas Gerais, me perguntou assim, Marina, qual que é o efeito do emocional no diabetes? Eu falei, vários. Por quê? Aí eu queria entender porque ela estava me perguntando, né? Diabético pode ficar nervoso? Eu falei, claro que sim. Diabético pode ficar triste? Eu falei, pode. Vai alterar a glicemia, vai. Tristeza, ansiedade, nervosismo, tudo altera a glicemia. No dia do meu casamento, a minha glicemia chegou em 500. Então, assim, aí o que eu fiz? Apliquei insulina, né?
Gente, não vou deixar de viver a situação de nervosismo porque eu tenho diabetes. Eu tenho que lidar com a situação e não deixar de vivê-la. Por que minha prima me perguntou isso? Porque ela tinha um coleguinha na escola que era diabético e a orientação era ele não podia perder nas aulas de educação física, porque ele não podia ficar frustrado. Né? Eu falo, gente, isso é um crime, né? Porque impedir uma criança de ficar frustrada, porque isso pode alterar a glicemia dela, que consequência isso vai ter na vida desse adolescente lá na frente? Né? Então, é tudo questão de conhecimento. Se eu sei que se eu fico ansiosa, pode aumentar a minha glicemia. Então, naquele dia que eu estou ansiosa, eu vou medir minha glicemia mais vezes, eu vou ficar um pouquinho mais atenta, né? Hoje em dia tem sensores de glicemia que ficam medindo a glicemia em tempo real, né? Então, funciona como se fosse um celularzinho, você aplica aqui no braço, aí você passa o aparelhinho, ele dá como é que tá a glicemia naquele momento, ele dá setas até de, por exemplo, assim, tá lá 80, mas está com uma setinha para baixo, significa que a glicemia está com tendência a cair, né? Opa, não estou em hipoglicemia, mas eu já tenho que me organizar aqui. Vou dirigir, né? Vou dirigir, então eu vou me cuidar, vou colocar uma balinha na boca. Então, assim, tudo é questão de aprendizado. E eu acho que essa é a nossa grande ferramenta, a educação em diabetes, porque aí a criança, falo da criança porque é o que vai conviver mais tempo com o diabetes. Ela bem apropriada, ela vai fazer de tudo. E como a Sheila falou, às vezes não é a internação pelo diabetes, mas é a internação por outros motivos, né, de um paciente que tem essa condição de diabetes, porque a população diabética está aumentando, né, seja por N motivos aí às vezes a qualidade da alimentação, enfim, mas as condições de diabetes têm aumentado bastante. Eu tenho tempo para fazer mais uma pergunta? Por mim, tá tranquila. Eu acho que... Então, eu queria saber em relação, justamente, então, quando o paciente é diagnosticado, né, então, no hospital, aí tem toda uma questão alimentar, né, envolvida nessa, não só no diagnóstico, mas, assim, nas orientações de alta, né, a importância dessas orientações, e uma das coisas que eu acho que é muito importante é a família entender, não só o paciente, né, às vezes é uma criança até já maiorzinha, mas, assim, a família compreender, a família se organizar, os outros membros da família, né, quem mora na mesma casa, e, assim, o que você observa em termos de grau de dificuldade das famílias se organizarem em relação a isso? Porque, de repente, só aquela criança é diabética, né, na família. Então, mora o avô, a mãe, o pai, o irmãozinho, e a criança internada. Então, como que é essa questão da orientação alimentar para esses familiares? Na verdade, aí entra o entendimento, né, na minha opinião, o entendimento, porque o primeiro momento, primeira coisa que eu acho que acontece na vida de todo mundo é a privação total, né? Então, a casa inteira é, entre aspas, punida por aquela condição. Então, muda o cardápio de todo mundo. Não pode mais entrar uma bala dentro dessa casa. Eu acho que não, né? Acho que não, assim, acho que não deveria ser assim. Vou usar a minha experiência pessoal aí como norteador, tá? A minha mãe, no meu diagnóstico, desesperou. O que eu vou fazer de comida para essa menina? Né? E começou a querer estudar e tal, e para pensar o que dar de... E o médico falava, comida normal, comida de casa, né? Só a gente vai ter que vocês vão ter que aprender a fazer os cálculos de insulina, que é a contagem de carboidratos. Mas comida normal. No começo, é muita informação, o médico costuma, nutricionista, o médico pede assim, como que é a condição da casa dessa pessoa, e vai fazer meio que um cálculo geral com doses fixas. Depois essas doses vão variando conforme a pessoa vai aprendendo a contagem de carboidratos, mas no começo costuma ser dosagens fixas.
Então, o paciente sai do hospital com uma dosagem fixa, por exemplo, numa refeição lá de 2 unidades de insulina. Ele tem que se alimentar para suprir aquelas 2 unidades de insulina. Se ele comer menos, não gostei da comida, comi menos, mas apliquei insulina, ele vai ter uma hipoglicemia logo na sequência. Né? Então, se eu resolvi, tá tão gostoso, eu vou repetir um pouquinho mais, ele vai ter uma hiperglicemia, a glicemia vai subir. Então, o conhecimento do todo, para que os ajustes de insulina, para que o conhecimento aconteça, para que os ajustes de insulina forem efetivos, é muito melhor, porque evita isso do tudo ou nada, da restrição engessada, e que daí a família inteira tem que deixar de ter as comidas em casa e tudo mais, e ele vai vendo que ele pode, mas com restrição. Ele entendendo, o irmãozinho pode comer, meu irmão pode comer o bolo de chocolate, por que eu não posso? Não é que você não pode, você pode, mas tem horário para isso, e isso é com o nutricionista, daí o nutricionista que acompanhar, que vai dizer em que fase que eles estão, assim, de já poder fazer isso ou não. Claro que você não precisa ficar passando com um prato de bolo de chocolate na frente do diabético, mas é ele entender que a hora que ele tiver conhecimento e responsabilidade da doença dele, ele também vai poder. Lidar com restrição total, eu acho que é sempre um caminho muito ruim, que gera muita negatividade, gera rancor. O diabetes vira inimigo, e não é um bom caminho. Diabetes tem que ser uma coisa que faz parte da vida, e não é a casa inteira que é diabético. Então, o paciente diabético tem que se adequar àquela sua condição. Então, mas o meu irmão pode comer o pacote inteiro de bolacha, só posso comer 2 bolachas. Na verdade, ele também não deveria comer o pacote inteiro de bolacha, saudável não é, né? Então, a alimentação do diabético é uma alimentação saudável, não é uma alimentação restritiva, é uma alimentação saudável. No momento do diagnóstico, é necessário um pouco mais de restrição para começar a adequar as dosagens. A partir do momento que começou a adequar as dosagens, se aprendeu a fazer contagem de carboidratos, aí vai tranquilo. Mas eu nunca, só para reforçar, eu nunca indico restrição. Eu sempre falo para os pais tentar evitar a restrição, porque a restrição gera muito rancor, né, para todos. Aí o diabetes vira o inimigo da casa. Ótimo, muito obrigada, Marina. Acho que você está esclarecendo muitas dúvidas, né? E assim, acho que a própria questão da restrição, mas é que a alta hospitalar, então, normalmente aqui as crianças, especialmente crianças, que elas chegam numa condição muito grave, né? Então, a gente tem a paciente que fica na UTI, fica entubado, sedado por X tempo, então, a condição é muito delicada, e até o manejo dessa família, então, eu até entendo a necessidade um pouco dessa, não sei se restrição, mas esse controle maior, logo nos momentos pós-álcool, né, porque, assim, é algo inédito naquela família, naquela casa, normalmente, não é uma regra, mas, assim, do que a gente tem observado aqui. E a gente fica muito preocupado, porque depois, aqui está tudo controlado, né? Nós estamos num ambiente controlado. E a gente precisa preparar essa criança e essa família para essa transição, né? Então, você sai de um ambiente totalmente controlado para você ir para casa, né? E, teoricamente, um ambiente livre, né? Então, a gente, especialmente nós da psicologia, nós cuidamos um pouquinho mais de pedir esse rigor da família, até que a família consiga realmente, né? Às vezes a família a gente não tem uma clareza se a família entendeu muito bem, se a família se sente segura na aplicação. A gente fala, o treino com os familiares, no caso das crianças maiores, com a própria criança, né? Da aplicação, mas a gente acaba avaliando um pouco a estrutura sociocultural dessa família. Então, as nossas orientações, às vezes, acabam sendo até um pouco mais rígidas, né? Por uma questão, assim, de que a gente não tem essa compreensão, essa avaliação tão exata, né, no pós-alta. Mas, de qualquer forma, agradeço muito as suas explicações, isso esclarece bastante. Então, acho que não só para mim, mas para todos nós
que trabalhamos no hospital ou que temos a intenção de trabalhar, esse é um ponto muito importante, é uma discussão e é uma aula significativa, porque a gente vai lidar com isso no nosso dia a dia, né? E a gente precisa, sim, saber, né? A gente precisa, sim, saber. Eu não sou especialista em diabetes, eu entendo pouquíssimo, mas eu tenho que ter esse manejo, porque esse é o paciente que chega a mim. Então, não é a minha especialização, porém, necessariamente, eu tenho que, se não especialistas, entender algumas questões, tirar algumas dúvidas, buscar mais informações, né, na internet, nos grupos. Uma das coisas que eu fiquei pensando realmente como é importante, né, os grupos, esses grupos de iguais, isso fortalece muito essa família, esse pertencimento, né? Esse pertencimento fortalece muito não só a família, mas essa criança, em grupos de iguais, né? Porque a impressão que dá é assim, ó, caiu aqui, você é o alienígena, né? Você é totalmente diferente. Não é bem assim, né? Quais são as suas condições personalizadas, particulares, por que você precisa, e aí, assim, quando você começa a interagir, eu acho que você ganha mais confiança mesmo, né? Então, eu acho que isso é fundamental. Mas, assim, tudo que você falou foi de grande valia para todos nós, né? De muita importância para todos nós. Não sei se tem mais alguma pergunta ou se alguém quer fazer alguma questão. Só eu que fiquei, eu que ocupei todo esse espaço aí, seu tempo. Mas, mais uma vez, Marina, agradeço muito, você foi muito gentil em nos trazer essas informações, em compartilhar com a gente a sua aula, o seu conhecimento, né? Eu que agradeço a oportunidade. Acho que os pontos que você levantou são bem importantes de reforçar. Essa questão, eu falo da aceitação como um ponto principal, porque daí a gente até vai além do diabetes. O diabetes é uma condição crônica, mas a aceitação e o entendimento do que se passa com essa pessoa, aí a gente expande para todas as áreas de situação de perda, né? Porque é um luto. A gente tem que entender que aquela família que está ali, ela está passando por um momento de luto. Mesmo que aquela criança recupere, saia do tubo, saia e tal. Porque, assim, normalmente, a gente tem casos, infelizmente, que chegam a óbito. Mas, na sua grande maioria, é aquele momento agudo, né, de uma complicação aguda, mas a criança, depois que estabiliza, depois que o médico consegue estabilizar, ela se recupera. Só que tem um luto ali, né? Tem o luto, tem o medo da perda real, tem o luto da criança ideal, totalmente saudável, vai ter que ter a aceitação dessa condição. Então, eu sempre acho que a aceitação é o ponto de partida, é a partir daí que a gente se apropria, sai do lugar de vítima, entra no lugar de autor da própria história, e quando a criança consegue fazer essa virada de chave, aí o tratamento vai, né? Claro que tem dias e dias que acontecem intercorrências, uma coisa ou outra, mas assim, passa a ser uma condição assim, tipo, eu ao mesmo tempo que uma pessoa usa óculos, eu uso insulina, né? E ok, né? Sem drama. Então, eu acho que essa condição, ela é uma condição séria, né, grave, que merece toda a atenção médica e tudo mais, mas que tem uma base da aceitação que diz totalmente a qualidade do tratamento e a qualidade de vida dessa pessoa. Até por conta de, como eu coloquei, assim, tem transtornos alimentares que podem vir decorrente do mau cuidado, tem outras condições crônicas, perdas renais, amputações. Então, assim, pode ser uma vida cheia de perdas ou pode ser uma vida normal, com ganhos e tudo mais. Até por isso que quando eu criei o canal que fala do diabetes, eu coloquei como um diabetes normal, né? A vida normal com diabetes. Não é normal como se eu não tivesse diabetes. Não, é normal com o diabetes. Né? Então, eu acho que como você for trabalhar num hospital, traz à tona, e eu agradeço a chance de poder falar dessas duas paixões minhas, que é falar do diabetes, que é uma paixão da minha vida, e falar da psicologia hospitalar, porque eu vejo o efeito que o psicólogo hospitalar pode ter nesse momento tão crucial, né, que pode ser a virada de chave logo ali no começo. Não precisa ter essa virada de chave anos depois, não, logo ali no começo já pode ter, né? Então é muito legal.
E agradeço muito, muito essa oportunidade de estar aqui falando com vocês hoje. Então, acho que agora a gente já está podendo encerrar, se não tiver mais nenhuma pergunta das pessoas. Mas, mais uma vez, Marina, muito obrigada, né? Nós gostamos muito. Você é sempre convidada para vir, então, sinta-se à vontade. Muito obrigada mesmo. E agradeço a todo mundo que está participando, contribuindo com as nossas aulas, vindo aqui. Obrigada, Luziane, pela participação, pelo incentivo. Eu acho que isso está ficando um momento muito agradável, né, de troca, com muita gente boa, muitos profissionais, bacana participando, mesmo quem não está podendo assistir, né, no horário, tem acompanhado, assistido as aulas pelo nosso canal do YouTube, está sendo bem legal, e eu acho que, assim, a ideia é essa, a gente poder compartilhar esses conhecimentos, trazer pessoas legais, com bastante conhecimento e informação, né, e agradeço muito a participação de todos e que a gente continue, que isso nos fortaleça para continuar nessa empreitada de troca de conhecimentos aqui. Tá bom? Então, muito obrigada. Obrigada. Bom dia para todo mundo. Eu...